Ezequiel, capítulo 14, verso 3. Pode ser essa da frente. Deve me passar o repetidorzinho para ir passando os slides. Meus irmãos, essa noite nós vamos iniciar uma nova série, Deuses Falsos, absolutamente fundamentada em um livro do Tim Keller, sobre essa temática, Deuses Falsos. O nosso estudo inicial, na verdade, é um estudo introdutório. Temos a primeira parte hoje e finalizaremos com a segunda parte na semana que vem. Então, hoje nós vamos iniciar falando sobre a fábrica de ídolos. Fábrica de ídolos. Texto que nós vamos utilizar como inicial para essa série é Ezequiel, capítulo 14, verso 3. Antes de ler, vamos orar. Pai querido, louvamos-te por mais esse dia de paz, de alegria, de segurança, de abundância da tua graça sobre as nossas vidas. Também a tua providência em nos trazer para a tua casa de oração, para o templo, a fim de termos comunhão com os nossos irmãos e também, ó Deus, aprendermos mais a respeito da tua Santa Escritura. Que tu possas também alcançar aos nossos irmãos que estão impossibilitados de estarem conosco hoje, que nos acompanham ao vivo ou que irão acompanhar essa mensagem posteriormente. Que o teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. É em Cristo Jesus que oramos. Amém. Fábrica de ídolos. Ezequiel capítulo 14, verso 3 diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Quero dar um destaque especialmente, eles levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. É interessante surgir essa expressão aqui no Antigo Testamento, ídolos no coração, porque os ídolos geralmente não, falando da Antiga Aliança, não ficavam no coração, eles ficavam expostos, seja na sala, no templo, na cidade, em pontos estratégicos, mas Ezequiel está falando aqui de ídolos do coração. E conforme o filósofo alemão ateu Friedrich Nietzsche, há mais ídolos que realidades no mundo. Há mais ídolos do que realidades no mundo. E nós não podemos negar, irmãos, deixe-me só passar aqui. Nós não podemos negar que essa pandemia tocou a todos nós de alguma maneira, em alguma medida. Pessoas ricas tiveram muitos dos seus negócios abalados e também o próprio patrimônio. Tim Keller, o autor dessa série, compartilha que na crise econômica global de 2008, pessoas ricas e muito bem relacionadas não conseguiram suportar a bancarrota, a falência, e cometeram suicídio. E ele exemplifica. Ele fala do presidente da Sheldon Good, uma das mais importantes imobiliárias dos Estados Unidos e um dos mercados mais abalados naquele período, no início desse século. E diz que o presidente dessa organização deu um tiro na cabeça enquanto dirigia o seu carro importado. Um executivo do HSBC, um banco que até saiu muito do nosso país, enforcou-se no guarda-roupa de sua suíte caríssima em Londres. Foi algo muito similar à quebra da Bolsa em 1929, que foi uma das maiores crises mundiais. E Tim Keller observa que, ainda em 1830, quando os Estados Unidos gozavam de uma prosperidade considerável, o povo tinha no seu coração uma estranha melancolia
que assombrava os habitantes em meio a tantas realizações. Os norte-americanos acreditavam que a prosperidade poderia saciar a sua fome por felicidade, mas essa esperança se mostrou absolutamente ilusória. Porque as alegrias incompletas deste mundo jamais saciarão o coração humano. E essa melancolia se manifesta de muitas formas, mas ela sempre vai acabar no mesmo lugar, no poço do desespero, de não se encontrar o que se procura. E aí o Tim Keller faz uma comparação entre pesar e desespero. Nós, como cristãos, passamos por muitos momentos de pesar. Há uma diferença entre pesar e desespero. O pesar é uma dor para a qual existem fontes de consolação. O pesar deriva de algo que nós perdemos, que pode, de alguma maneira, ser compensado pelo Senhor, de modo que, se você experimenta algum retrocesso de alguma natureza, pode encontrar conforto em sua família para suportar essa crise, pode encontrar conforto em Deus para atravessar por essa crise. O desespero não. O desespero é absolutamente inconsolável, porque vem da perda de algo último, de algo que sustentava, que fundamentava, que dava sentido, que dava segurança. E quando a sua vida perde a última fonte de sentido e esperança, não há fontes alternativas para onde voltar-se. E isso acaba com você. E qual é a fonte dessa estranha melancolia que permeia a nossa sociedade, mesmo em tempos de atividade frenética, e que se transforma em imediato desespero quando essa prosperidade diminui? Isso deriva, meus irmãos, de uma atitude de tomar a alegria incompleta do mundo e construir a vida inteira em torno dessa alegria. E é aí que nós começamos a pensar no que é idolatria. Nós começamos a chegar numa definição do que é idolatria, para além de se ajoelhar diante de imagens de escultura. Idolatria é uma vida distante de Deus, é uma vida apegada às coisas deste mundo. As coisas deste mundo dão um sentido último à existência. E nós vivemos na chamada cultura de ídolos. Idolatria não se restringe apenas à adoração primitiva de imagens, como eu já disse. Nos dias de Paulo, do apóstolo Paulo, servo do Senhor, Atenas tinha mais ídolos do que habitantes. Quando eu falei no livro de Atos, eu mencionei aos irmãos quantos ídolos haviam na cidade de Atena. Eram muitos ídolos. Quantos ídolos havia ali? Lá havia um chamado panteão, dedicado à deusa Atena. Havia Afrodite, deusa da beleza. Ares, o deus da guerra. Artemis, a deusa da fertilidade, da riqueza. Hefesto, o deus do artesanato. Eu poderia passar o resto da noite falando tanto de deus que havia ali no Areópago, em Atenas. Nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente das culturas antigas e de Atenas. Cada uma delas é dominada, nós vemos a nossa sociedade, as bolhas, os grupos, sendo dominados por um tipo de ídolo, um conjunto de ídolos. Cada um desses ídolos tem o seu sacerdócio, as suas liturgias, os seus rituais. Cada uma delas tem os seus templos, sejam torres empresariais, com horário de chegada, horário de saída, o tempo de dedicação, o almoço que é saltado, as refeições são saltadas, a família que é negligenciada em troca dos negócios bem-sucedidos, são os spas, as academias.
Às vezes eu olho pessoas que são muito aficionadas em academia. A academia é um templo e o corpo é o ídolo, o corpo perfeito é o ídolo. Ela precisa cumprir horários. Eu conheci pessoas que vão 3 vezes por dia à academia. Uma dedicação extrema. Nem nós, que somos cristãos, temos tanta dedicação de vir ao templo adorar a Deus. Nós estamos aqui presentes pelo menos 3 vezes na semana. Às quartas-feiras e aos domingos, manhã e noite. Mas você encontra pessoas que têm outro tipo de templo, outro tipo de adoração. Então você vai ver nas academias, nos estúdios, nos estádios, nos palcos, onde sacrifícios têm de ser feitos para que as bênçãos de boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados. Quais são os deuses da beleza, do dinheiro, do poder, do sucesso, senão os que assumiram proporções, nós diríamos até místicas em nossa sociedade individual e também, ou em nossa vida individual e também em toda a nossa sociedade. Nós podemos, irmãos, não nos ajoelhar fisicamente diante de uma estátua de Afrodite, a deusa da beleza, mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão e disfunções alimentares por preocupações obsessivas com a imagem. Uma preocupação obsessiva com a imagem. Depois que inventaram a rede social, você tira a melhor foto, você passa um filtro e você tem que passar a melhor imagem, sempre felicidade. Dificilmente você vai entrar no Instagram e a pessoa vai dizer: esse dia está horrível, aconteceu um desastre. Foi feito até um desafio recentemente nas redes sociais para as pessoas postarem fotos sem filtro, sem maquiagem, até mesmo sem pentear o cabelo. Nem todos aceitaram o desafio. Porque é um mundo que não existe. É um mundo que tudo é belo, tudo é muito bonito e tem de ser de alguma maneira compartilhado. Nós não podemos queimar incenso a Ártemis, deusa da prosperidade, da fartura. Mas quando o dinheiro e a carreira são elevados a proporções cósmicas, realizamos algo como verdadeiro sacrifício, seja da nossa família, seja do nosso tempo, da nossa saúde, negligenciando tudo que é fundamental e importante, até mesmo a comunidade, para conquistar aquilo que é mais elevado e angariar mais riquezas e mais prestígio. Nós vemos situações assim. Pessoas: pastor, não estou indo na igreja porque eu estou estudando muito para concurso, então, sabe, né, eu estou de manhã estudando, à noite estudando. Eu penso que podem haver momentos em que você vai ter uma dedicação maior, mas a pessoa passar 1 ano, 2 anos sem vir à igreja porque está estudando para concurso. Alguma coisa está errada aí. O domingo é do Senhor, o domingo não é meu. Então podemos não nos ajoelhar diante de Ártemis, mas na prática talvez estejamos vivendo assim. Nossa sociedade vem produzindo uma classe de altos empreendedores com desequilíbrios entre a posição social e os seus elos efetivos. Ou seja, eu sou de uma geração, estou com 40 anos. A geração de 35 a 50 anos é uma geração empreendedora. Você pode ver donos de salões de beleza, de bares, de fast foods. Vê quem é o dono, vê quem está por detrás. São pessoas que estão nessa faixa etária. Eu faço parte de uma geração empreendedora. São pessoas que conseguem, têm esse tino empresarial para lucrar, para ganhar, para trabalhar. Trabalham bastante, muito, dia e noite. Mas têm dificuldades para criarem laços genuínos, seja em relação aos seus cônjuges, aos seus amigos, aos seus familiares e até aos seus filhos. Sacrificam tudo ao Deus do sucesso, mas jamais será o suficiente. Na antiguidade, as divindades eram sedentas por sacrifício e sangue. E hoje não é diferente. Elas continuam sedentas por sacrifício e por sangue. Então nós vivemos numa sociedade idólatra. Idólatra.
Agora falando a respeito dos ídolos do próprio coração. Semana passada, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram ficaram fora do ar por algumas horas. Algumas horas. Muita gente ficou desorientada com a abstinência da rede social. Pessoas perderam negócios. Eu vi irmãos aqui da igreja dizer: pastor, o WhatsApp precisa voltar, que eu preciso mandar uma mensagem. Eu falei: existe o SMS, existe o torpedo, inclusive o seu telefone liga. Só é você colocar o número e apertar aquele botão verde. Ele vai ligar, eu te garanto que ele vai funcionar. É mesmo, pastor. No dia que ficou fora do ar, eu precisei conversar com algumas pessoas, mandei SMS. Achei engraçado que teve uma pessoa que eu estava falando ao telefone, falei: manda SMS, pastor, mas será que isso funciona? Eu falei: claro que funciona. É porque a gente não usa. Mas percebam que pessoas perderam negócios, muitos ficaram desesperados. O dono dessas redes sociais, o Mark Zuckerberg, dono dessas plataformas, perdeu quase 7 bilhões de dólares em 24 horas. Isso não é nada, porque a empresa dele as empresas dele são mais de 100 bilhões de dólares. Ele recuperou isso no outro dia. Mas foi percebido que 30% da comunicação mundial está atrelada a essas plataformas dele. E daí o mundo acendeu um sinal de alerta: opa, precisamos melhorar isso. É muito poder na mão de uma pessoa. Quantos anos tem o Mark Zuckerberg? Você vai ver, está mais ou menos nessa faixa de empreendedores. Vivemos na cultura da ganância. O apóstolo Paulo afirmou que a ganância é idolatria. Colossenses capítulo 3, verso 5, ele vai elencar uma série de pecados, e quando ele fala do amor ao dinheiro, ele fala que esse amor ao dinheiro, essa ganância, é idolatria. Idolatria do coração. E o dinheiro pode assumir atributos divinos e nossa relação com ele, então, se aproxima da adoração e da obediência. O dinheiro, como diz o reverendo Hernandes, é um ótimo empregado, escravo, mas é um péssimo patrão, um carrasco escravizador. E o dinheiro pode se tornar um vício espiritual, e esse vício, como todos os outros, esconde das vítimas suas reais proporções. Eu não sei se você já conversou alguma vez com um viciado. Várias vezes eu já conversei com pessoas viciadas. Nós temos uma parceria com a Missão Vida, e às vezes as pessoas me procuram e dizem assim: pastor, eu preciso que o Senhor me ajude a encaminhar um parente que está no vício do álcool ou das drogas. E essas pessoas vêm, eu faço uma entrevista com elas. Eu achei curioso uma delas. Ela chegou ao gabinete totalmente ressacada, o organismo surrado do álcool e de outros entorpecentes. E daí eu perguntei para ela o seguinte: você se considera uma pessoa viciada? Ela: não, de jeito nenhum. Você controla então beber ou usar os entorpecentes? Controlo. Se eu quiser parar, eu paro. A hora que eu quiser parar, eu paro, é mesmo. Vamos fazer um teste. Fique uma semana sem usar entorpecentes. Se você ficar uma semana sem usar entorpecentes, aí você vem aqui e a gente conversa. A gente faz uma avaliação. Não conseguiu um dia. As pessoas não conseguem perceber as proporções do vício. Estão viciadas. Assim é a idolatria. A idolatria é um vício, é uma escravidão. Quando as pessoas recobram a consciência, quando elas percebem o tamanho, a dimensão da idolatria, é como se estivessem de ressaca. São incapazes de lembrar da noite anterior. E por que as pessoas agem de forma tão irracional quando nós falamos de idolatria? Por que pessoas matam por dinheiro? Eu já vi situações de pessoas matarem por causa de R$50. Ou até menos.
matarem um outro ser humano, imagem e semelhança de Deus, uma pessoa que sequer conhece. Você não sabe se é um pai de família, se tem uma criança pequena para criar, se tem alguém que depende dele. E a pessoa é levada por aquele impulso idólatra pelo dinheiro, porque o dinheiro vai proporcionar alguma coisa para ela, alguma troca. Por que as pessoas perdem de vista o que é correto? A resposta bíblica é que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E aí eu volto ao texto de Ezequiel, capítulo 14, verso 3, especialmente que os ídolos foram colocados no coração. O sentido das palavras é que o coração do homem toma coisas boas, as coisas boas que Deus fez, seja uma carreira de sucesso, isso é bom, seja o amor, os bens materiais e até mesmo a família. E essas pessoas fazem dessas realizações, desses relacionamentos, desses bens e recursos, o seu bem último, o seu porto seguro. Certamente você gosta da sua casa. Certamente na sua casa você tem os seus momentos de intimidade, de descanso, de repouso, de alimentação, que é uma hora maravilhosa mesmo. Você sentar-se à mesa, poder comer. Nem sempre a gente pode comer o que quer, né? Mas às vezes a gente tenta comer o que quer. Mas é muito bom sentar-se à mesa, poder alimentar-se, poder ter os momentos de lazer, desfrutar a comunhão com os seus familiares. Isso é muito bom. Mas a sua casa não é o seu porto seguro. Não é. Seu porto seguro tem de ser o Senhor. Tem de ser Deus. Sempre Deus. Por mais que tenham, essa semana passada, nós fomos fazer uma visita com os Fios de Prata, as irmãs foram lá na casa que eu estou morando, passaram lá de frente, elas falaram assim, pastor, mas sua casa é muito fechada, né? Tem muita grade. Eu já comprei a casa assim, com muita grade. Mas eu sei que quem cuida é Deus. É Deus quem cuida. Nós sabemos que se o bandido quiser abrir, ele abre e entra. Os irmãos já viram um chaveiro abrir uma tranca tetra, passadas 3 trancas. Já viram um chaveiro abrir uma tranca dessa? Eu já vi. É rápido. Chega ali, tetra, que é a tranca, digamos assim, mais segura. E abre sem ninguém perceber. Ele abre, entra igual um gato. Então é Deus quem nos guarda. Então, essas seguranças que nós vamos nos agarrando nesse mundo não são o nosso bem último. O nosso coração diviniza como se fossem o centro da nossa vida, porque achamos que podem nos dar significado. Porque eu moro na casa tal, eu sou uma pessoa importante, podem nos dar proteção. Podem nos dar segurança e satisfação. Se alcançarmos essas coisas, tudo isso é mentira. É mentira. Os ídolos são vícios espirituais que nos levam ao mal terrível. Eu já visitei pessoas que estão em verdadeiras fortalezas e sentindo medo, tomadas pelo medo, tomando remédio para lidar com o medo. Eu quero finalizar, irmãos, essa primeira parte dos nossos estudos, e nas minhas considerações finais, a idolatria assumiu outras formas em nosso tempo. Essa idolatria que vimos aí no dia 12, no feriado, lá na cidade de Aparecida, né? Acho que é Aparecida mesmo, é uma idolatria primitiva. E olha que tinha muita gente, hein? Olha que tinha gente demais ali. Inclusive, nos noticiários diziam, olha, a estrada que vai lá para a cidade da Romaria, né, da adoração. Cuidado, porque tem muita gente que vai ajoelhado, tem muita gente que vai andando, tem muita gente que vai pagando uma promessa até chegar lá no templo. Muita gente. Mas mais sorrateira, perigosa é essa idolatria que assumiu outras formas. As realizações, os bens, o lazer, afeto a pessoas, não são ruins em si mesmos.
porém, quando se tornam os bens últimos, podem tornar um problema de idolatria. Pensamos às vezes que a idolatria são coisas ruins, mas isso quase nunca é verdade, irmãos. Quanto maior o bem, mais deleitoso, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça as nossas necessidades e esperanças mais profundas. Não é isso que o marketing promete? Satisfação total do cliente. Satisfação total do cliente. Por detrás dessas falas está a idolatria, o Deus do nosso tempo. Qualquer coisa pode servir como um Deus falso, especialmente as melhores coisas da vida. Eu já vi pessoas deixarem de vir à igreja por causa de um esporte, porque tem que praticar domingo. Elas não vêm na escola dominical, porque tem que andar de bicicleta, porque tem que correr. Troca o dia do Senhor por uma corrida e por uma bicicleta. Eu já vi gente fazer isso. Muita gente caindo na cilada do nosso tempo. Tem os outros 6 dias para andar de bicicleta, mas tem que ser domingo de manhã. Eu me lembro de um irmão aqui da igreja. Certa feita eu estava numa academia, fazendo uma corrida, e ele todo dia ia lá e me via correndo. Ele falou: pastor, o senhor até corre bem, né? Vamos entrar nas maratonas. Eu falei: olha, isso não é para mim. Porque as maratonas acontecem aos domingos. Domingo impossível de eu participar de qualquer coisa em qualquer tempo, nem nas minhas férias. Domingo já é um dia interditado para o Senhor. Vamos separar as coisas. Vamos separar. Um membro aqui da igreja que me falou isso. Então, meus irmãos, a idolatria produz descontentamento, melancolia e chega ao desespero. Esse é o resultado final. A idolatria escraviza e os falsos deuses nos desapontam. Eles sempre vão nos desapontar, porque eles não são completos. Eles não entregam aquilo que prometem. E precisamos direcionar sempre a nossa adoração para a pessoa certa, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós vamos finalizar lendo no Decálogo o primeiro mandamento. Vamos abrir lá no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, no capítulo 20. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler juntos e assim nós vamos finalizar o nosso estudo essa noite. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, no capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 até o 5º. Diz assim, vamos tentar ler juntos? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui aprendendo mais acerca das tuas verdades. Esse tema absolutamente atual, relevante, o tema da idolatria, que tomou conta de toda a nossa sociedade com outras formas. Ó Deus, como povo da aliança, nos dê discernimento, que possamos perceber tudo aquilo que tem procurado solapar o teu lugar de Deus, de Senhor em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, que possamos, de fato, ter a nossa adoração centralizada em Ti somente, e que em Ti, ó Deus, o nosso coração ache sossego, descanso, repouso, segurança, verdadeira alegria
para a glória do teu nome. E é no nome de Cristo que oramos. Amém.